significa aceitar Jesus? O que significa confessá-lo como Salvador único, né? O que significa? Eu percebo ao longo dos tempos, né, dos anos, que as pessoas elas interpretam, apesar de ser apenas uma formalidade, as pessoas irem ali nos templos e diante de uma oração após uma interpretação de uma parte de um texto, que geralmente vem após um louvor comovente, todo ser humano sente, né, fragilizado, porque todos nós temos o mal dentro de nós e temos a nossa concupiscência, os nossos problemas, e elas são levadas, né, diante daquele momento ali de comoção, a ser questionada se aceitam Jesus como Salvador. Nada contra isso, nada contra a confraternização, que eu acredito que deveria ser por outros motivos, mas geralmente as pessoas vão em busca do que Pedro foi a princípio a Jesus, né? Em busca do que ele pode trazer, não pelo que ele é, pelo amor dele. Porque quando você reconhece o amor dele, você percebe a sua natureza, quão mal você é, o quão mal é o ser humano em si, porque uma vez que colocou o mal para dentro lá, ao comer o fruto e desobedecer, toda a raça humana, né, sem distinção, sem um ficar julgando o outro por algum motivo, todos têm nessa genética esse desequilíbrio. Por isso tantas imperfeições, por isso nos templos as pessoas eram proibidas, né, por serem imperfeitas, de entrar no templo, porque ao olhar para aquelas imperfeições, era remetida ao pecado lá no início, né, do homem negando o Criador e achando que tinha capacidade. E quando você diz, você aceita Jesus, você confessa Ele como o único Salvador, é muito vago naquele momento ali. Essa emoção diz, né, que nós devemos prestar um culto racional ao Deus. Ou seja, quando você é levado pela emoção, quando você às vezes toma uma decisão, você é muito levado pelo sentimento de uma necessidade por aquele momento que você está atravessando, e não pelo que ele é. E nesse estudo de João 11, nós começamos aqui com a passagem de Lázaro, né? E diz que tendo em vista, tendo isso e tendo em vista, né, o estado de Lázaro, estava porém enfermo, né, um certo Lázaro, então era conhecido que ele estava enfermo, e isso se passa no ano 33 depois de Cristo, e ele era de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta, e Maria era aquela que tinha ungido, né, o Senhor com unguento, lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. A unção ocorreu um pouco antes da crucificação, né, e depois do acontecimento de Lázaro sendo ressuscitado dos mortos. E fala, né, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então nós percebemos que era uma pessoa que ele amava. Então, o fato de você amar, ser amado, né, por ele, não faz também com que você não passe por o que lá no Éden nós mesmos nos colocamos, né? Entregue a nossa própria sorte por ter colocado o mal para dentro. Jesus, ouvindo dessa enfermidade, ele disse que não era para a morte. O texto grego, essa tradução correta, né? Ele não cairá vítima da morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado.
por ele. Ora, Jesus amava a Marta, sua irmã e a Lázaro. Então aqui mostra que mesmo amando, você está, né, na situação humana aqui, propício a acontecer algo que você não gostaria. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias naquele lugar onde estava. Então, ele mesmo diante de uma circunstância tão adversa, ele não perdia a cabeça, ele não ficava levado pelas suas emoções, ele esperava o momento certo que o Espírito falasse com ele o que deveria fazer. E agora nós temos um relato, né, sobre a Judéia, que era de onde ele saiu, porque os judeus, né, os seus não receberam tão bem. Diz que depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez à Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejá-lo, tornas para lá? Respondeu: não há 12 horas do dia. Essa terminologia, né, ele usou como analogia. Ou seja, se alguém andar de dia, não tropeça, porque a luz deste mundo, né, por ver a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disso lhe disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Despertá-lo, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Né? Isso aqui revela o fato de que João descreve, né, um relato mostrando a insensibilidade espiritual dos discípulos. Então Jesus diz claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E disse então Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? É interessante que a morte, o homem, né, quando ele tornou-se mortal, ele não tornou por causa da carne, de deixar, né, de ter vida, mas da morte espiritual. E era como se nós precisássemos ser salvos de nós mesmos. Essa que é uma compreensão que eu vejo que às vezes as pessoas não compreendem como deveria. Sobre a ressurreição, diz que chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias na sepultura. Ora, Betânia estava distante, né, mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém, que diz que quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha sair ali ao encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedir a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Nós percebemos aqui como todos humanos, uma certa dúvida. Nós acreditamos, mas meio que é humano, né? Nós só conseguimos perceber algo palpável, algo que realmente pula os nossos olhos, né? E ele disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto?
Disse ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Que ele está falando, né? Todo aquele que crê não morrerá espiritualmente. Pode passar por momentos difíceis, porque aqui estamos sujeitos a isso, devido a essa desobediência, a ter o mal dentro de nós, e esse mal ser, né, dissipado, né, por todo o mundo, através dos seres humanos. E aqui nós temos um relato sobre Jesus e Maria, né, e dito isso, partiu, agora continuando ainda no capítulo 11, mais precisamente agora do 28 ao 32, diz que partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado na aldeia, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e o consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-a, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso que mostra também que, por ele ter esse problema com os judeus, né? Então ele chegou, mandou avisar, mas não chegou de repente para não criar nenhum alvoroço. Então a sabedoria dele, né? Discernimento. E agora nós temos a compaixão, que é um momento muito interessante narrado do versículo 33 ao 40, que diz que Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que vinham, né, com ela, comoveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos, né, do cego, fazer também que este não morresse? Que um questionamento, né? Por que, mesmo crendo, aconteceu isso de ruim? É o que nós também questionamos às vezes. E é interessante que aqui, ele, nessa compaixão, ele não chorou porque ele tinha morrido, ou porque, né, como nós choramos. Ele chorou por ele ali sentir como que o pecado foi capaz de levar o homem a esse estado, né? Esse estado deplorável de ficar à mercê de tudo. Então ele chorou ali por ver o poder, né, do pecado que o homem atraiu para ele. Ele chorou por saber, né, que o homem não precisava de estar nessa situação de mortal, né, à mercê da sua própria sorte. E Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias. E ele disse: Não te havia dito que se creres verá a glória de Deus? E ele faz a oração descrita aqui em João 11, 41 a 42, né, que ele diz: Tiraram, pois, a pedra de onde o morto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu me enviaste. E agora Lázaro, né, em João 11, de 43 a 46, nós vemos aqui que, tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. E ele falou Lázaro para que os outros também não viessem. O poder, né, que ele tinha é muito grande, que foi dado por seu Pai, sobre o mal que todo ser humano atraiu para si. E o defunto saiu, tendo as mãos e pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o, deixai-o ir.
Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que tinha feito. E os fariseus, que é narrado aqui em João 11, de 47 a 57, eles fizeram o que até hoje os religiosos fazem: questionar. Por quê? Porque não entendem que ele veio para resgatar nós de nós mesmos. Não existe ninguém, nem eles mesmos, religiosos, fariseus, que se dizem acima de tudo, que são perfeitos. Somente ele é perfeito. E ele veio para resgatar. E aceitá-lo, aceitar Jesus, confessá-lo, é no dia a dia. Não é uma palavra, não é uma frase, não é um choro, não é uma comoção. Aquela comoção de Jesus, sim. Aquela comoção dele de ver o mal, né, que o ser humano traiu para ele ao desobedecer, a não aceitar o seu Criador como fonte de todas as coisas. Mas aqui os fariseus, né, diz que depois os principais sacerdotes fariseus formaram um conselho e diziam: o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais, se os deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirará-nos do lugar e a nação. Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. É interessante que o William, né, disse a morte de Jesus proposta e ordenada pelo sumo sacerdote, ela foi resolvida nesse momento temível. Isso porque a ressurreição de Lázaro havia levado a malignidade deles a um ponto crítico. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, também para reunir no corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Por isso, né, seria dado ao apóstolo Paulo o significado da nova aliança, que era o significado da cruz que estabelecia a igreja, né, mas no contexto de unir todos a Cristo e não de um templo, de um local físico. Nada contra isso, mas só para entender, porque as pessoas tendem a levar por esse lado sempre, né, de unir a um líder religioso que agora não, o nosso único sumo sacerdote é ele, né, e ele, claro, pode usar qualquer um para levar a mensagem, mas essa mensagem de boas novas, de um pai que quer cuidar de um filho, e não essa mensagem de medo, porque ele ainda não veio como juiz, né? Ele quer que todos aproximam dele através do amor que seu filho derramou na cruz, e não pelo medo das suas obras, porque sabemos nós que somos imperfeitos, até os anjos são, só ele é perfeito. Porém, temos que aceitá-lo. Aceitar Jesus é nesse sentido de percebermos o quanto somos maus, o quanto necessitamos dele. No dia a dia, ao ter uma raiva ali com alguém e querer apertar o pescocinho, você lembra o que Cristo gostaria que eu fizesse. Isso é aceitar a Cristo. E não só aquela palavra, aquela emoção, aquela comoção passageira. Assim, desde aquele dia consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra, junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. Ali ficou com seus discípulos. Estava próximo às Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus, diziam uns aos outros: estando no tempo, que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Então, eles concentravam com um pai que vê às vezes um filho se perdendo na droga, no álcool. Ele concentra no problema. Ah, o álcool é a droga. Não, é o que levou ele a isso. Então, o pecado, a maldade humana, né, é só o fato, né, é só pela maldade do homem, por ter colocado o mal para dentro de si. Então,
Jesus, diferentemente, ele quando morre, ele lava-nos com seu sangue, e não simplesmente como os sacrifícios que tampavam, que era colocar o sangue por cima para cobrir apenas o pecado. Ele não, ele lava, ele trabalha o mal, o pecado na raiz dela. Por isso que quando você está num momento ali que você quer fazer algo que você sente, né, contra alguém, por sentir raiva, e aí você lembra de Cristo, aí é trabalhado lá na raiz esse mal seu, para que você não venha fazer o que você deseja. Ok? Então aceitar Jesus, confessar Ele, é todos os dias, diante de todas as circunstâncias, diante da vida, diante dos momentos, né, que pode levar à morte, como Lázaro, não essa morte apenas física, porque depois Lázaro veio morrer, né, de outra forma, mas a morte espiritual. Bacana?